Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa calorosa saudação e aos ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Estamos reunidos hoje no 22º domingo do tempo comum. Pegar as leituras desse domingo e vamos refletirmos um pouco, lembrando que nós estamos no mês de setembro, iniciando amanhã 3, e como o mês de agosto foi dedicado às vocações, às orações, contemplamos cada domingo. Esse mês de setembro é chamado mês da Bíblia. Toda Bíblia é comunicação e é pela escuta, abrindo os ouvidos à palavra de Deus, praticando conforme as orientações, que seguiremos o caminho de Jesus. E esse domingo nós somos convidados a refletirmos sobre a loucura da cruz, né? Nós vamos ver assim, dois exemplos na primeira leitura, o profeta Jeremias, na segunda, a carta de Paulo também aos Romanos, mas o Evangelho sobre Pedro. Então vai ter assim, uma ligação direta, né, um paralelo entre o que Jeremias relata e o que Jesus anuncia no seu caminhar. E a nossa Jeremias é o capítulo 20, versículos de 7 a 9, e ele vai fazer assim a sua quinta confissão. É bem interessante que ele vai mostrar que ele foi seduzido pelo Senhor. A gente canta: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor. E nós vamos observar que Jeremias, assim, com toda essa sedução por seguir, né, por seguir ao Pai, ele sofre como consequência dessa sua prática, né, um profeta, do seu anúncio de boa nova, de que algo vencerá, de que virá sempre o melhor, mas como ele assume esse seguimento ao Pai, a Deus, ele é perseguido e ele sofre muito, né? É o servo sofredor, jogado na lama, jogado nas privadas, muito sofrimento. E nessa leitura de hoje ele faz um pouco dizendo assim que ele está arrasado porque tudo que ele fez foi seguir, né, seduzido pelo Pai, ele vai continuar. Então ele sente assim um momento que é preciso, que não tem mais condição, assim como quem se aborrece por ter acontecido aquilo e nada disso o faz recuar. Ele enfrenta e conduz a sua cruz. Então é muito bonito, assim, ele vive de acordo de forma coerente com os valores dados por Deus. Na segunda leitura nós vamos ver que é carta aos Romanos aqui, o capítulo é 12, versículos 1 a 2. E aí Paulo assim reforça o convite, né, aos cristãos para oferecerem a sua própria vida, né, quer dizer, sua vida a Deus no seguimento. É muito preparo, é muita formação, é muita orientação e nós precisamos também acompanhar. E o nosso evangelho de hoje é uma sequência do evangelho do domingo anterior, o 21º domingo do tempo comum. O nosso evangelho foi do evangelista do ano, né, do ano A, que é Mateus. O capítulo foi 16, versículos de 13 a 20. O estado geográfico foi lá em Cesareia de Filipe, e nós vimos o diálogo de Jesus com os discípulos, já que eles estavam longe de Jerusalém, lá onde estavam sendo as perseguições políticas e religiosas pelos anciãos, né, pelos sacerdotes. Aí chega naquele lugar que é um lugar totalmente que idolatram
César, né? O imperador romano, é tanto que o nome é Cesareia de Filipe. E ali nós vamos observar que quando Jesus dialoga com os discípulos, eles dizem que ele pode ser o profeta, pode ser Elias, pode ser isso, mas o Pedro confirma que ele é o Messias e vai mais adiante, o Filho de Deus. Aí vamos chegar após a leitura desse domingo de hoje, o nosso Santo Evangelho continua no capítulo 16 de Mateus, mas os versículos vêm de 21 a 27. Então, nós vamos fazer assim essa leitura e vamos tentar entender um pouco. E o Evangelho diz assim: desde esse momento, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito por causa dos anciãos, chefe dos sacerdotes e doutores da lei, e ser morto, ressuscitando no terceiro dia. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa para ti, Senhor. Jamais te acontecerá isso. Voltando-se, Jesus disse a Pedro: vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim, a encontrará. De fato, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se destrói a própria vida? Ou o que alguém dará em troca de sua própria vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um de acordo com o seu comportamento. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós lembramos que já foi pontuado aqui no início, que no domingo passado, em Cesareia de Filipe, Jesus, em diálogo com os discípulos, preparando-os para esse retorno a Jerusalém, que ele já sabe com certeza que irá, e o que irá acontecer com ele, não de forma mágica ou de forma, porque diz que ele vai pensando, não, é porque ele já sabe, ele é o enviado do Pai e obediente, é o Messias, o Filho de Deus. Então nós vamos observar aqui que a confissão de Pedro, naquele dia lá, foi dizendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E Jesus reconhece a imaturidade ainda dos discípulos, representada ali por Pedro, que toma a vez, não é, de todos, o porta-voz. Mas mesmo assim, o que foi que ele disse? Que ele, louvado ele era, porque não era ele que estava dizendo aquelas palavras, mas o Pai que tinha dito. E que daria a ele a chave, não é? A responsabilidade da comunidade cristã, do reino, de caminhar seguindo, abrindo, quer dizer, orientando, convivendo. E pede para eles ficarem calados. Por que que ele pediu? Ele disse, não diga nada por enquanto. Porque ele sabia como é que era lá. Os chefes dos sacerdotes,
os anciãos e os doutores da lei. Aquela guerra lá em Israel, a perseguição política e religiosa à pessoa de Jesus, à vida dos cristãos. E ele vai conhecendo assim algo que eles, discípulos, não estavam preparados, ele vem para fazer a eles uma revelação. E ele vai dizer para eles, ele manifesta um anúncio da sua paixão, o primeiro anúncio. E foi o que nós acabamos de ler aqui nessa leitura agora, de 21, capítulo 16, de 21 a 27. E quando ele coloca esse primeiro anúncio, o Pedro toma Jesus, chama assim, vem cá, de jeito nenhum, você não vai acontecer isso com você, como que você é o Messias, você foi o escolhido, você, assim no pensamento aqui, você é o Filho de Deus, então nada disso acontecerá com você. Só que Jesus sabia e reconhecia e entendia do coração, entendia de tudo com os discípulos. E ele vai tentar mostrar a Pedro, através de um diálogo assim, conflituoso, não foi? Quando ele viu que ele disse assim, afasta-te de mim, vai para trás, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Nós vamos lembrando que no domingo anterior ele disse que ele era uma pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma pedra de construção baseado na fé. Hoje ele a chamou pedra de tropeço. Por quê? Quando ele diz assim, afasta-te de mim, não era para muito longe, era volta para o teu lugar, escolhe. O Satanás não é uma pessoa, prestar bem atenção, isso aqui, porque senão vão ficar dizendo, mas Jesus era sem paciência. Não era assim. Quando ele diz, o Satanás não é uma pessoa assim, específica, não. Satanás aqui é reconhecido teologicamente como uma atitude, uma postura. E quando ele diz, volta para trás de mim, quer dizer, vai para o teu lugar, vai procurar ser discípulo, entender o que é, que para seguir, aí é que ele vai mostrar, quando ele diz assim aos discípulos, não é? Então, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Porque o Pedro, que tinha sido a pedra angular, pedra construtiva, agora era a pedra de tropeço, que estava atrapalhando dentro. O propósito de Jesus aqui é o Jesus dos marginalizados, dos menos favorecidos, dos explorados, dos injustiçados. E o Messias que os discípulos estavam aqui era aquele lá dos chefes da lei, dos doutores, dos anciãos, o Jesus, o Messias poderoso, cheio de honras, de glórias, que mandava, desmandava e tinha o seu poder, o seu pedestal, a sua comodidade, né? A sua prepotência, a sua arrogância, que dentro da comunidade nós somos convidados aqui, diante dessa leitura, a esse texto que nós chamamos de perícope, a prestarmos atenção a isso. Porque aí diz assim, meu Deus, nós não estamos nem nos dias grandes, na Semana Santa, e já está falando em cruz. Não, a cruz ela é o sinal do cristão. Então, é ali, ou quem quiser seguir, quer dizer, seguir o caminho de Jesus, faz o quê? Tome a sua cruz. A buzina ali está sendo pedra de tropeço, não é? Atrapalhando nós aqui, mas vamos aguardar um pouco, distanciar. É lá na rua. Então, a pedra de tropeço aqui é a atitude aqui de Pedro, como porta-voz dos discípulos, ele não está mais acreditando que o Messias é aquele que vai pelo sofredor, não. E aí ele fica nesse espaço tentando fazer com que Pedro
reconheça, reflita. Ao mesmo tempo que chama a atenção de Pedro, ele chama a nossa atenção na comunidade. Para alcançar o reino de Deus, ou um lugar no reino de Deus, é preciso renúncia, é preciso ter um encontro comigo mesmo, quando ele diz, renuncie a sua cruz. Renunciar a si mesmo, o que significa isso? Ele não pode viver fechado no seu mundo interior, o cristão achando que é dono de tudo, porque pode tudo às vezes, porque tem um poder aquisitivo alto, é o dono do mundo, e nós vivenciamos isso, esse momento difícil. Inclusive nós estamos com o livro do ano, que é a Carta aos Efésios, e dentro da Carta aos Efésios nós estamos aí nos grupos, no Brasil inteiro nós estamos estudando, e já vendo assim, a partir do segundo encontro, o que nós já observamos, ali em Efésios capítulo 4, de 1 a 16, que é o segundo encontro, você vai ver toda essa diferença, essa perseguição e como os explorados sofrem, como é preciso nós reconhecermos um lugar dentro da nossa própria igreja. O que é ser igreja? Ninguém é dono da igreja, nós somos chamados a comunidade. Viver em comunhão como é Jesus de Nazaré, vive, né, na partilha, na comunhão. Então, Jesus sabia, quando ele conversava aqui, quando começa hoje ele diz assim, desde esse momento, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém. Isso aí foi o anúncio, o primeiro da paixão. Paixão o quê? Paixão, ele vai sofrer, ele vai apanhar, ele foi esbofeteado, foi cuspido, surrado, chicoteado, recebeu a coroa de espinhos, humilhado, massacrado, desacreditado. Mas Jesus tinha uma confiança forte, a confiança no Pai que o enviou, a confiança com esperança da ressurreição, e que a ressurreição viria colocar todo o projeto de cabeça para o ar, porque é onde a vida vence a morte, né? A luz vence a treva, a alegria vence a tristeza. Então, o carregar a cruz não é uma humilhação, todos nós cristãos somos convidados a isso. E as elites é que se enganam, né? O poder de achar que a missionaridade de Jesus seria essa, de viver lá no pedestal. Não, não é assim não. Jesus morre, mas irá ressuscitar. E nós também. Jeremias também foi assim. Ele sofreu, quase fraquejava de não ter mais força, mas ele estava seduzido pelo Senhor em seguir e mostrar que a vitória só se consegue quem luta, quem caminha, quem prossegue, nada de desistir, é enfrentar. E é por isso que nós precisamos viver unidos, uns dar a mão ao outro. Não é como só assim que está jogado, não. É no dia a dia, é no sorriso, é na alegria, é na parceria, é na convivência, na comunhão. É assim que nós vamos viver. Quando os discípulos trataram Jesus naquela condição de dizer que ele não ia acontecer aquilo com ele, e que Jesus responde daquele jeito, Jesus deu assim, ele foi direto, não é? Ele teve persistência, ele teve firmeza no que ele disse, porque foi assim que foi ensinado, e é assim que é ensinado para cada um de nós. É tanto que tinha passado poucos dias, Pedro não tinha confessado que ele era o Messias, o Filho de Deus, e como é que agora ele já quer que aquela belíssima confissão caia por terra, e agora lá em Jerusalém ele vai colocar tudo de águas abaixo? Não. A colocação de Pedro aqui foi infeliz,
mas Jesus reconhece. E com aquela resposta que ele disse, é para mostrar que é preciso caminhar, é preciso seguir. E o evangelista também vai usar aqui essa expressão que é empregada mesmo quando diz assim: vinde atrás de mim, segue-me, sigam-me. Para seguir, quando a gente fala sobre o bom pastor que segue com suas ovelhas, caminha com suas ovelhas. Vem, sigam-me, eu lhes mostrarei o caminho. Então tem toda uma sequência, uma caminhada, que não é difícil não, nós é que colocamos dificuldade nas coisas, porque às vezes a gente não presta atenção. Quando a gente viu o recuo de Pedro, a gente pensa que todos nós, ou que Pedro não tinha personalidade, ou não sei o quê. Não, é porque às vezes nós nos acomodamos muito. A gente também às vezes não luta por aquilo que quer. E a cruz é isso, tome a sua cruz, que renuncie a si mesmo. Quer dizer, deixe saber que você precisa fazer uma opção. Uma opção, o que é que você quer, qual é a sua escolha. Aí quando diz assim, tomar a sua cruz. A cruz é a expressão do amor total, não é? É na cruz que Jesus foi entregue ao Pai e deu o último suspiro. Em tuas mãos entrego o meu espírito, conforme cada um dos 3 evangelhos aí que a gente vai ler. E tomar a cruz não é só suportar as dores, não. É enfrentar as experiências. É fazer como o profeta, anuncia, denuncia, procurar o que é justo, o que não justo só para mim, mas para a nossa comunidade, onde nós vivemos. A nossa comunidade que nós dizemos cristã. E a ressurreição de Jesus, ela surgiu de quê? Da experiência máxima de dor de Jesus, da sua experiência da paixão, morte, crucificação, coroa de espinhos, dores, deixar sua mãe, deixar tudo. Não foi assim que foi? Então nós precisamos assim tentar fazer mais leituras e observar mais. As celebrações são tão boas, as formações também, as oportunidades para nós. Às vezes nós ficamos bem além. A gente às vezes não presta assim, meu Deus, foi isso mesmo que foi lido. Ou então a gente quer assim que seja ao pé da letra. Aí mostra que assim, que Jesus, ele acrescenta 3 razões pelas quais deve se abraçar a lógica da cruz. A primeira, quem doa a vida não a perde, mas a ganha. Ele diz assim, quem perder a sua vida por mim, esse vai ganhá-la. E como é que perde, como é que ganha? É preciso saber também o que é esse momento, qual é essa lógica. É o que segue, é o que acompanha, é o que vê, é o que vive, e é o dobrar as pernas, os joelhos, é o rezar, é o ver Jesus, mas o Jesus da simplicidade, o Messias do trono, mas do trono que sofre e que ressuscita. Não é do trono só do poder, do que manda e desmanda. E manda desmandar também. Favorece a outros. Quer dizer, passa a procuração para outros maltratarem, perseguirem. Não é assim não. De Jesus é diferente. Mostrar também que a vida nesse mundo é passageira. E nós sabemos que sim. É como uma flor linda hoje, ela abre, quando é amanhã ela já feneceu, como é que a gente diz, já acabou, as pétalas já murcharam. Então tem que viver aquela beleza, aproveitar. E nós somos convidados a viver a nossa vida com coerência, com justiça, transmitindo a paz, a alegria, a luz, investindo na esperança, na prosperidade, na abundância, na partilha, na comunhão, na solidariedade, nesse convívio fraterno com os irmãos. E ainda mostra assim, que a recompensa final é a única coisa que nos restará. O que é que vai restar para nós? Quando diz essa palavra resta, gente, a cruz não é castigo de Deus. Aí diz assim, cada qual tem sua cruz.
Mas Deus só dá a cruz de acordo com os ombros, como nós vamos levá-la. E quando Jesus carregou a cruz, ele conseguiu quem o ajudasse, não foi? Chegou o Cirineu, chegou gente que chorou por ele, gente que ficou e olhou até o final. Depois de morto, gente que passou o bálsamo, passaram as ervas. Então, isso aí significa cada coisa durante a vida. É nós convivermos com os outros, procurar compreendermos as pessoas, a situação, o momento, escutar de fato, observar. Às vezes a gente faz logo uma lamúria ou então faz um escândalo. E essa palavra escândalo, bem aqui, diz, prestar bem atenção. Esse escândalo da cruz aqui para Jesus não é um escândalo de grito, de maltratar, de derrubar os outros, não. É algo que vem assim, dilacerando o coração, mas ele vai mostrar com a luz, com a beleza, com a paz, com a serenidade, com a vida. Nada melhor do que a vida, é dom de Deus e é doado de forma gratuita. Nós temos assim, quando diz no capítulo 27, bem aí quando ele vai concluir, que ele diz assim: o que alguém dará em forma de... Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um de acordo com o seu comportamento. O que é esse comportamento? É como é que nós estamos tomando a nossa atitude, qual é a nossa postura de cristão? É o cristão verdadeiro? É o cristão de braços cruzados, de olhos fechados, de ouvidos tampados? Não. É o cristão dinâmico, o cristão que olha, mesmo que esteja cego aqui, fisicamente, mas ele escuta, ele olha pelo coração. O cristão que toca, o cristão que ama, o cristão que apoia, é esse que é o cristão. O cristão que sofre, mas é o segmento de Jesus Cristo, é autêntico e desafiador. Ele existe. Mas por que que existe? Porque é uma nova forma de conceber a vida. A vida do cristão é assim. É em busca, é a presença do próprio Deus. E nós fomos feitos para tal. Então, irmãos e irmãs, vamos ver qual é a nossa conduta, qual é a nossa espera no Senhor. O que significa cruz para nós agora não é um castigo, como nós já falamos, não é ficar. Mas a gente vai lembrar que aquela atitude da cruz é assim, né, de braços abertos. E se se Jesus foi crucificado daquele jeito, é para que os nossos não fiquem fechados, os nossos braços. É para que nossos braços. E a cruz, ela traz uma dimensão também. Ela tem essa dimensão que vai, essa dimensão aqui, horizontal, né, que é entre os homens, e tem a dimensão vertical, né, que é para cima, para Deus. Então é esse encontro magnífico. Dói, dói. É quando diz cruz, aí cuidado, porque às vezes a gente pensa na cruz só essa de pendurar aqui, não é? De botar ali o crucifixo. Não, a cruz é essa vivência do dia a dia. É o cristão autêntico. É como pensar no advento do reino. O reino está para vir. É sempre nessa espera e confiante de que acontecerá. Então, que Deus abençoe cada um. Quem é o primeiro a renunciar? Eu, você. Essa é a primeira atitude de quem vai seguir Jesus, de quem vai levar. Aí, tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Aí a gente vai lembrar também que é o sinal sagrado do amor de Deus, né? Quando a gente faz, em nome da Trindade, a gente faz aqui também, é assim, ó. E aqui como representa também a cruz. E nós vamos também ver que essa presença
de Jesus e da cruz, nós vamos dando continuidade ao nosso mês bíblico, aproveitarmos aqui na nossa diocese tem a pastoral bíblica diocesana como coordenadora, oferece a formação, temos as pastorais bíblicas em cada paróquia e nós estamos seguindo com o Bíblia Vida, não é? Na segunda-feira, já preparando a celebração do domingo próximo, é assim, e temos o Bíblia Vida com aqueles 2, 3, 4 ou 5 pessoas nas famílias, nas ruas, não é? Estudando um texto, já vem orientado como é que nós vamos fazer. Qualquer pessoa de 2, de 3 dá de estudar e fazer aquele processo assim de escuta, ver o que o texto diz para mim, o que o texto diz em si, o que o texto quer dizer para mim, o que eu posso dizer para esse texto, o que nós podemos dizer diante daquela passagem, o que é que faz relembrar para nós aquela passagem. Para isso é preciso parar e pensar também. Então nós vamos, se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente é preciso imitá-lo, não é? Como é que a gente imita Jesus? Entregando as vidas, aqui como diz o Padre Antônio Geraldo Dalla, entregando nossas vidas sem reservas, por amor a Deus e amor ao próximo. Mas esse texto aqui é um texto que já vem colocado aqui para nós, do que essa nossa gratidão, do que também o Papa Francisco coloca para nós, assim. Nós temos aí momentos assim festivos, nós temos momentos formativos que nós estamos encontrando. E foi hoje que eu vi quando diz assim que a partir desse domingo nós vamos estudar, né, até o dia 4 de outubro, vamos louvar e ver a criação, aí lembrando com o último dia, o 4 de outubro, que é o dia de São Francisco. Então, a criação não é só do mundo, da água, da luz, não, mas a nossa criação. E o que é que nós estamos criando? Como criaturas, o que é que nós estamos também oferecendo? Então, que nós tenhamos assim um final de semana bem recheado assim de participação, de orientação, que nós possamos participar das celebrações e compreender e entender. Para nós aqui também, a nível de Brasil, nós iniciamos a Semana da Pátria, né? Vamos, quando a gente vê tambor rufar, né? Pé bater no chão, procurando uma firmeza, é o amor à pátria, é o amor também a Deus. Que nós tenhamos uma semana de paz, de luz, e Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, não só de enfeite, mas vamos tentar acompanhar os programas, aí o que as pastorais bíblicas em cada paróquia estão oferecendo, aí organizada pela Pastoral Bíblica Diocesana, que já mostrou e já fez aí toda a preparação. Amém?